Queridos irmãos, queridas irmãs, então, ensaio teórico sobre as aparições. Então, nós temos que entender outra coisa aqui, que às vezes as pessoas podem ficar assim, meia com o pé na frente e outro atrás, mas não me preocupo. Nós temos que entender que o Apocalipse, ele não tem nada a ver com presciência. Não tem nada a ver com presciência. Presciência é uma coisa. Apocalipse é outra coisa. Nós vamos por parte. Então você ficou sabendo a respeito do Apocalipse que João, o evangelista, ele, em desprendimento, foi até os departamentos no plano espiritual e lá ele teve acesso a toda essa documentação e tratou de trazê-la para o corpo físico, para a Terra, mesmo assim, por ele deturpado, e aqui na Terra ainda o clero, o catolicismo, eles ainda terminaram deturpando o resto. Então esse Apocalipse que se divulga por aí é tudo palhaçada. De acordo com a luz da doutrina dos espíritos, a lei de causa e efeito, de ação e reação, de acordo com o caráter, de acordo com a moral do indivíduo. Então vamos dizer que vamos dizer não. João Evangelista foi num departamento. Agora já é diferente dos prescientes. Então vamos por etapa aqui agora, ó. Os limites desse estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Então você observa que nós estamos comentando algumas coisas, mas nós estamos comentando. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas. João Evangelista, ele teve uma visão atual das coisas. Ele não teve uma visão, uma profecia. Não existe profecia no Apocalipse de João, o Evangelista. Quem dessa forma pensa é porque não tem conhecimento. É porque não separa o joio do trigo. É porque não sabe raciocinar. Então, João, o Evangelista, ele teve uma visão atual das coisas quando ele, em espírito, foi num departamento e trouxe para o corpo físico 80% de acontecimentos que lá estavam registrados, como se fosse uma história da humanidade, sim, mas que não tem nada a ver com desgraça, e sim com revelação. Você entendeu? Mesmo assim, trouxe deturpada 80% por ele e o restante foi deturpado aqui. Então, dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presente ou ausente. Quando o espírito, quando a alma, nada a ver com determinados acontecimentos, como por exemplo, você está a semana toda pensando no teu tio e na tua tia. De repente você sonha com a sua tataravó. Você fala, mas que coisa esquisita.
Ô mãe, vem cá. Quem é essa pessoa que eu sonhei? Aí você descreve. Ah, essa é a tataravó sua? Crê em Deus, Padre, você não está sonhando com aquilo. Você não estava vendo. Você não estava imaginando aquilo, você não estava pensando naquilo. Entendeu? Aquelas coisas totalmente ausentes. Não era uma coisa que você estava pensando, que você estava preocupada. Por exemplo, muitas pessoas ficam preocupadas com o emprego, né? Ficam preocupadas com casamento, com relacionamento, com namorado. Ô bicho bobo, é mulher, viu? Fica preocupada com esses sarnentos desses homens. Tem uns que são bons, mas olha, tem uns que, pelo amor de Deus, é só bicho entre os dedão do pé. Isso é psicologia. Tem homem que sufoca as mulheres, não lhes dando paz. Ninguém escravo de ninguém. Ah, mas tem mulher também que não é fácil, né? Tá, mas coitadinha, elas têm que mostrar para que veio, né? Também desde quando a Terra passou a ser povoada até o ano 2022 escravizada pelos homens, os machistas, os adeptos de Karl Marx, né? Os adeptos de Karl Marx. Então elas têm que pôr as unhas para fora, e mostrar para que veio. Oxe, tem que acabar esse machismo. Ó, tem que acabar aqui na Terra machismo. Tem que acabar aqui na Terra racismo, né? Tem que acabar aqui na Terra o preconceito de homossexual. Tem que acabar o preconceito aqui na Terra de meretrizes. Todos nós somos irmãos em processo de evolução, gente. Ninguém é melhor que ninguém. Precisa acabar com isso. Aqui precisa acabar com o orgulho, com o egoísmo. Precisa acabar com o dinheiro na cueca. Eu já falo o termo mesmo. Cuecão de couro. Precisa acabar com isso. Bom, aqueles que não quiserem, esses atos já estão levando as pessoas a adquirir o passaporte para o umbral. E se você não sabe, fique sabendo, existe o Vale dos Políticos no umbral. Existe o Vale como que chama? Nossa, me falhou a cabeça agora. Mas existe o Vale da Justiça da Terra, aqui na Terra. Existe o Vale no umbral da Justiça aqui da Terra. Aqueles que não agem corretamente, quando desencarna, de ponta cabeça naqueles pântanos. Só eu que estou dizendo, não. Você já leu as obras de André Luiz? Que coisa, né? Parece que André Luiz veio dar uma sequência nas 5 obras básicas de Allan Kardec, né? Analisa só para você ver. 5 obras básicas: Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. E mais 12 revista espírita. O que significa isso? 12 mais 5? 17. Quantos livros André Luiz psicografou através de Chico Xavier? 17. Será que não está na hora de a gente começar a analisar os números, pelo menos, não?
Será que não está na hora da gente começar a analisar que as obras de André Luiz é um resumo muito científico e também filosófico das 5 obras básicas de Allan Kardec? Ninguém melhor que André Luiz esmiuçou as obras básicas de Allan Kardec. Mas é preciso raciocinar, né, gente? Analise só para você ver. As obras de André Luiz tratam de tudo que existe dentro da literatura, das obras básicas de Allan Kardec. As obras de André Luiz é que vieram, de fato, revelar-nos o mundo espiritual com uma certa clareza tão grande que ninguém havia feito antes. É óbvio que as 5 obras esclarece, obras de Leon Denis esclarece, mas Chico Xavier foi até contestado na época, tratado como um louco, porque muitos acharam que Chico Xavier estava se transformando num Philip Nell, né? Porque você sabe a história de Philip Nell, né? Aquele que amava os loucos em vez de tratá-los com barbitúricos, com choque, cadeira elétrica, aquelas coisas, camisa de força. Não, ele tratava os loucos fisicamente, vamos dizer assim, com amor. Então a gente fala assim, é simbólico, né? Chico Xavier, quando lançou o livro Nosso Lar, correu pelo mundo afora que Chico estava doido. Onde já se viu isso? Colônias espirituais? Espíritos em túmulos fechados? Umbral? Olhei para o céu, vi estrelas no zimbório. Enchi os meus pulmões de ares, de oxigênio, aliás. E sobre os meus pés, né? Embaixo dos meus pés, sobre os meus pés, terra firme. Quem disse isso? André Luiz. Recebi cirurgias, passei por cirurgias perispirituais e descreveu-nos como chega no mundo espiritual todas as espécies de seres que vivem aqui na Terra. Então, temos que estudar ou não temos? Então, veja bem. O Apocalipse não foi uma presciência. Você entendeu? Foi um desprendimento que João, o evangelista, até lá foi. O contrário já aconteceu com Nostradamus. Nostradamus nasceu em 1503, em França, e morreu em 1566, com 62 anos. Nostradamus já era detentor de presciência limitada,
Mas ele era detentor, o que o João Evangelista não era. Nós temos relato disso. Agora, nós temos que entender que tanto João Evangelista como Nostradamus enquadra-se pelos sistemas materialistas da Terra, pela ignorância, como profecias. Então, Nostradamus, o que acontecia com Nostradamus? Olha para você ver o que acontece. Por isso que Allan Kardec aqui narra os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual da coisa presente ou ausente, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Nostradamus. Porque nós sabemos que o pressentimento é aquele ser que, num processo de expansão onisciente, onipresente, onipotente, mas limitado, porque limitado é o Pai. Ele abrange uma pleia de seres e não só abrange, como pelo fato de todo mundo possuir um registro, uma programação reencarnatória. Esse ser que atua na presciência limitadamente, ele consegue, não vou dizer infiltrar, mas ele consegue se inteirar da prova e da expiação, da provação, da ação e da reação daquela pleia de almas reencarnadas ou que irão reencarnar. Você sabia disso? E pelo fato dele conseguir se inteirar, ele consegue se inteirar 1000 anos, 2000 anos, 3, 4, 5 mil anos. Esse número é insignificante mediante a evolução de muitos seres que nós conhecemos. Mas não podemos nos esquecer que a presciência é uma faculdade mediúnica, é um dom mediúnico que aquele que a detém, ele necessita do fluido perispíritico daqueles envolvidos naquela presciência, do fluido vital e também do fluido animalizado em partes, para que, unindo-se ao seu,
ele possa, no processo de expansão, de radiação e radiação, que para nós é ilimitado, mas que para ele é limitado. E além desse fato, ele ainda consegue se inteirar do trajeto ao qual, na programação reencarnatória daquele indivíduo, foi programado. Ele se inteira. Ele se inteira da programação reencarnatória daqueles indivíduos. Por isso, presciência, e ele traz ao corpo físico. É óbvio que por estar presa ao corpo físico, uns 30%, ele também distorce tudo que ele viu. É até benéfico, porque nem tudo nós podemos saber. Caso contrário, retornaríamos ao corpo físico sem o amparo, o auxílio do véu do esquecimento do passado. E, obviamente, ele escreve tudo o que viu. É preciso entender que o presciente, ele pode encontrar-se num estado de sono, que retorna ao corpo físico e se lembra, como ele pode também encontrar-se num estado de vigília, que depois da meditação, depois que ele recobra a consciência, ele transfere para o papel. Então é natural o trabalho que nós tradamos desde 1503 a 1566, que durante toda a tua vida, como médium, ele agiu. Mas é óbvio, desconhecendo-se que era médium, desconhecendo todas estas faculdades, que ninguém melhor que Hippolyte Léon Dézard Rivail veio posteriormente a 18 de abril de 1857, a Lume, com o Livro dos Espíritos, esclarecer todos esses fenômenos, não como paranormalidade, não como maravilhosos, miraculosos, milagres, e sim um processo tão natural como outro qualquer. Por isso não existe milagres, não existe santos, não existe hóstia que chora sangue. Tudo não passa de fraudes. Tudo não passa, não generalizando, tudo não passa-se de efeito físico de todos os seres que ali se encontram, aglomerados, confiantes de que aqueles fenômenos são reais, mas ignoram eles
que todos eles são os responsáveis por aqueles fenômenos se darem. E mais ninguém ali. É preciso entender que o que pode haver ali são espíritos zombeteiros, charlatões, impostores, além de retirando das pessoas o fluido animalizado, o efeito, o fluido vital e fluido perispiritual daquela massa encarnada, manipulando com os deles e realizando aqueles processos naturais e ainda rindo na cara de todo mundo. Isto é obra de espíritos impostores, de charlatões, que os olhos físicos veem todos os dias, mas que o fanatismo é tão grande que não acreditam nos embustes que as trevas são capazes de fazer para enganar a humanidade. Para o próximo vídeo.